Muito bom dia a todos e todas e todos. Meu nome é André Guimarães, eu sou diretor executivo do IPAM, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. Estou aqui com o privilégio de poder coordenar essa mesa aqui com amigos tão queridos para a gente falar de um assunto fácil, gente, um assunto simples, que é finanças. Hoje nós estamos aí há poucos dias, né, da COP30, eu diria 7, 8 dias aí de distância da COP30. E muito está se falando sobre finanças, né? Quem já não ouviu falar do TFFF, né? O Fundo das Florestas Tropicais para Sempre, que é um mecanismo financeiro proposto pelo Brasil. Quem nunca ouviu falar da Rota Baku-Belém, né? O tal do 1,3 trilhão de dólares que tem que ser disponibilizados aí para o desenvolvimento de atividades, para adaptação, para, enfim, preparação aí dos países e dos setores econômicos para se, prepararem para os impactos aí de mudança climática, ou seja, tem uma discussão muito grande sobre recursos financeiros, né? Então, do fórum que se vai, tem lá uma sessão sobre finanças climáticas e tudo mais. Então, a ideia desse painel aqui hoje é exatamente a gente identificar onde estão gargalos, onde tem oportunidades, como é que a gente faz esse processo financeiro ser alavancado e ser, enfim, expandido e aumentar a escala de maneira que a gente consiga atender a demanda da urgência climática que a gente tem à nossa frente. O embaixador André Corrêa do Lago, enfim, o presidente da COP30, tem veementemente dito que esta é a COP da implementação. Eu me lembro até de uma reunião que eu tive com ele recentemente e ele dizia que, olha, a COP da implementação, ou aliás, as ações de implementação não precisam de consenso, ou seja, a lógica da ONU, onde toda negociação pressupõe você ter um entendimento geral e um acordo de todos os países para poder avançar, no caso da implementação de ações pontuais, não necessariamente. Então, pessoas podem começar a ter ações, empresas podem ter ações, setores econômicos, unidades subnacionais, estados, prefeituras, bairros. Então, agora é a hora realmente da sociedade trabalhar para fazer as coisas acontecerem. Agora, esse trabalho acontece com base em, enfim, recursos financeiros, né? Sem recursos financeiros a gente não consegue implementar as coisas. E a ideia desse painel aqui, então, é a gente tocar um pouco nesse ponto, né? O título do painel está aqui escrito: Inovações Financeiras para as Amazônias e os Brasis. Eu acho que eu vou até um pouco além: inovações financeiras para Amazônias e Brasis num contexto de emergência climática. Eu acho que é aqui que a gente conversa um pouco. Então, eu queria fazer uma pergunta genérica que eu gostaria de ouvir todos vocês. Eu vou conversar daqui para lá, Chiquito, então, com o professor Francisco de Assis Costa. Eu queria perguntar para vocês todos e todas, fazer uma pergunta mais geral. A gente, mais uma vez, está diante de um dilema que precisa de investimento. Esses investimentos muitas vezes estão travados ainda numa lógica de investimento do passado, onde, enfim, expectativas de retorno, modelos de negócio ainda estão calcados, muitos deles ainda em processos insustentáveis, e agora a gente tem que trazer o elemento da sustentabilidade para projetos, para investimentos, para negócios e tudo mais. Então, a gente tem que fazer realmente um ajuste nesse processo todo. A pergunta, eu queria começar contigo mais uma vez, Francisco, seria, na sua visão, com a tua experiência, eu estou falando aqui com o Francisco de Assis Costa, professor da UFPA, enfim, membro do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos e, enfim, talvez um dos economistas que mais tenha publicado na Amazônia, sobre os desafios da Amazônia. Eu queria te ouvir um pouco qual que é a tua visão mais lato sensu sobre como é que a gente destrava financiamentos para realmente fazer esse processo de investimentos na Amazônia, enfim, em sustentabilidade, em combate à mudança climática, ganhar escala. Essa pergunta vai valer para todos. Eu vou começar contigo, Chiquito. Trata-se, de fato, um bom dia a todos, é um grande prazer estar aqui. Trata-se, de fato, de uma questão seminal, uma questão de fundo, porque há uma cultura, digamos assim, econômica, no sentido de lógicas de processos decisórios e, ao mesmo tempo, um quadro institucional que organiza essas lógicas, uma grande cultura estabelecida aí ao longo de já 2 séculos, digamos assim, que não tem convergência, digamos assim, com a problemática atual, com a problemática da sustentabilidade tal como ela se apresenta, né, na sua realidade, digamos assim, mais fundamental, mais material, como, por exemplo, o modo como, não é, as estruturas em geral funcionam na Amazônia.
E as estruturas que na Amazônia e outros, né, territórios em que as suas formas naturais são críticas para o problema geral da crise ambiental. Não é? Ali você tem modos de operar, não é, economias que são favoráveis, são convergentes, com possibilidades de futuro sustentáveis, mas esses modos são bem distintos na sua operação, na sua forma de existir, nos seus modus operandi, né, daqueles que chegam na região, né, impulsionados até mesmo por essa cultura financeira, pela lógica que garante a sua reprodução, não é, trazendo a tensão contrária, a tensão destrutiva. Então, o que pode funcionar positivamente é estranho ao ambiente, à lógica decisória toda, não é, do movimento financeiro, e essa estranheza é, em parte, não é, o fundamento desse travamento. E como eliminar a estranheza é um grande problema, porque você pode... aqui mesmo, né, já tivemos antecipações do modo como a temática circula, né? A grande preocupação sobre risco, né? A grande preocupação sobre escala, né? São duas categorias fundamentais. Quer dizer, se não se resolve o problema do risco, se não se resolve o problema da escala, quando entram esses dois fatores e eles se resolvem, há um risco muito grande dessa resolução trazer apenas resultados parciais para o problema que ele deveria atacar. Há uma grande probabilidade de que, ao final, em vários aspectos, agrave o problema, ao invés de resolvê-lo. Obrigado, Chiquito. Ou seja, os incentivos ainda estão enviesados, né, Chiquito? Quer dizer, a gente tem que fazer um shift nesses incentivos para a gente estimular a nova economia e a gente, em grande dimensão, ainda está com esses incentivos desconectados. Deixa eu pegar esse gancho, Luana, e passar para você. Luana Maia, Luana é diretora da Nature Finance no Brasil, enfim, tem muitos anos, eu não vou dizer quantos anos não, senão o pessoal fica fazendo conta de experiência aí na área de sustentabilidade, fomos colegas, né? A Luana foi a primeira secretária executiva da Coalizão Brasil Clima, Floresta e Agricultura, eu trabalhei para ela bastante, há alguns anos, né, como apoio, como, enfim, colega de trabalho aí na coalizão. E, Luana, você na Nature Finance, você tem feito esse trabalho já de algum tempo com bioeconomia, ou seja, tentando entender aí quais são as travas e as oportunidades de bioeconomia. Então, eu queria um pouco essa visão também, lato sensu, em sendo a bioeconomia parte da solução, ou pelo menos entende-se assim, e tem esse potencial. Como é que a gente faz isso da escala? Eu acho que eu vou pegar esse gancho do professor Francisco aqui para a gente pensar um pouco juntos como é que a gente faz isso tudo ganhar escala. Porque se ficar no projeto pequeno, vai ser muito legal, vai tirar uma foto bonita, vai resolver talvez uma questão ali pontual de algumas famílias, de algumas pessoas, mas não atende à escala do problema. Como é que você enxerga esse desafio? Oi, dá para ouvir aqui? Vocês estão ouvindo aí? Obrigada. Bom dia. Eu acho que assim, a resposta é sim, não. Muito baixinho. Falaram que era para eu falar baixo. Não, mas está muito baixo demais. Agora. Vai. O seu está legal, talvez o microfone. Bom, eu acho que... bom dia a todos. A resposta ela é simples, que é não falta dinheiro, mas a forma que esse dinheiro vai chegar é bastante complexa, né? Porque tem uma série de coisas que devem ser executadas para que a gente tenha acesso a esse capital. A gente precisa, por exemplo, transformar essas métricas de natureza em métricas financeiras que sejam compreendidas pelo setor financeiro. E isso envolve qual que é o risco de você transformar uma métrica de natureza em algo financeiro. Ao mesmo tempo, inspirada até na fala da Chay, é algo tão óbvio que 100% da nossa economia é dependente da natureza, desde a roupa que a gente veste, da água que a gente bebe, do alimento que a gente consome, dos minerais, enfim, tudo é dependente de natureza. Então, acho que as pessoas já entenderam isso. Ou se não entenderam, estão morando num outro planeta. A questão é qual que é o risco que a gente está disposto a assumir, né, para fazer esta mudança acontecer. Então, é muito mais assim, é uma mudança
de mentalidade de como as coisas devem ser executadas para que o capital ele chegue onde tenha que chegar. E isso envolve a gente criar mecanismos, por exemplo, que façam o de-risking das operações, mecanismos que façam com que aqueles investidores tenham algum tipo de segurança e garantia para querer investir num projeto de bioeconomia, por exemplo, ou de soluções baseadas na natureza, que vai demorar muito mais tempo do que um projeto de, não sei, de plástico, porque o tempo das coisas, o tempo da floresta é outro. Eu acho que todo mundo sabe disso, mas ninguém está querendo pagar essa conta. E é por isso que a gente ainda não precificou o capital natural. A gente fala que o capital natural ele tem um valor, e ele está aí, todo mundo fala, ai que lindo, que maravilhoso, e a gente paga uma fortuna muitas vezes para estar, né, no meio da floresta, mas ela não tem um preço. Então, enquanto a gente não conseguir precificar, isso não quer dizer que a gente vai monetizar a natureza, explorar a natureza, não, mas tudo isso tem um custo para todas as cadeias produtivas. Os beneficiários desses serviços ecossistêmicos que são prestados por países mega biodiversos como o Brasil, como estados amazônicos e tantas outras regiões do mundo, precisam ser, de alguma maneira, remunerados por esse serviço ecossistêmico que eles estão prestando para a humanidade, para diversos setores da economia, inclusive mineração, inclusive óleo e gás, inclusive bioprospecção, cosméticos e etc. Então, é uma grande mudança de como a gente entende a economia e por isso que eu acredito genuinamente que a bioeconomia é um modelo de sócio-desenvolvimento econômico que vai nos salvar. É a única forma, porque a bioeconomia, se bem operacionalizada, com uma boa governança, ela pode sim gerar resultados que sejam positivos para o clima, para a natureza e para as pessoas. É fácil? Não. Vai dar trabalho? Vai, mas a resposta é simples, falta vontade política, não falta dinheiro, e a gente sabe que esse dinheiro também, até quando a gente fala do financiamento climático, que a gente precisa de 1,3 trilhões de dólares por ano, não vai vir também dos países, vai vir do setor privado, e esse setor privado precisa acreditar que essa transformação passa por esse tipo de investimento inovador e que tem risco, mas que no futuro próximo será menos arriscado, porque a gente já vai saber como mensurar esses riscos e dar as garantias necessárias para os negócios operarem de forma sustentável. Acho que é isso por enquanto. Muito bom, Lu. Adorei esse conceito e concordo com você. Quer dizer, dinheiro tem. Tem dinheiro. O pessoal que trabalha no setor financeiro aí sabe que acho que nunca teve tanta liquidez no mundo como nós temos hoje. O desafio é, talvez, os incentivos, talvez a gente mexer um pouco no processo de acesso a esse dinheiro, né? Você falou em de-risking fund, eu acho que tem uma série de outros mecanismos que têm que ser desenvolvidos para o que tem que ser investido receber, de fato, os investimentos. Isso me dá um gancho, Pedro Paulo, para te convidar para essa conversa aqui também. Pedro Paulo Dias Mesquita é gerente de inteligência e mercado de mineração e transformação mineral no BNDES, né, foi secretário de Geologia, Mineração e Transporte Mineral no Ministério da Minas e Energia, mestre em Políticas Públicas, Estratégia de Desenvolvimento. Pedro, bom, você está num banco, né, no BNDES, uma ferramenta poderosíssima. Aliás, eu sei que muitos países em desenvolvimento invejam o Brasil porque não tem um BNDES. Eu me lembro uma vez uma entrevista até com o ministro das Finanças da Argentina, ele dizendo: o problema da Argentina é que a Argentina não tem um BNDES para poder investir nos projetos de desenvolvimento. Ou seja, o BNDES, estou aqui fazendo uma brincadeira, é claro, mas é uma ferramenta central na alavancagem, digamos assim, de iniciativas inovadoras, de programas novos de desenvolvimento, negócios, às vezes até tomando algum risco por ser um banco público. Como é que você, do lugar que você está, Pedro, consegue enxergar esse ponto que a Luana colocou? Quer dizer, como é que a gente faz esse dinheiro que existe chegar no lugar certo? O que são as travas? Como é que você vê a oportunidade / desafio de dar escala ao investimento verde, ao investimento sustentável? O nome que queira se dar. Pedro Paulo, por favor. Perfeito, obrigado, André. Todos já colocaram aqui o desafio que é, e a palavra risco foi bem pontuada aqui, né? O BNDES como Banco de Desenvolvimento, a gente tem que lidar com isso no dia a dia, dos nossos avanços, para que a gente possa entrar em setores, em áreas que estão ainda se desenvolvendo, que
precisam ganhar esse impulso, a gente precisa entrar e discutir muito como que você viabiliza o fluxo desse recurso numa modelagem, numa lógica de operação e que se integra ao mercado, fazendo sentido, gerando ganho econômico, até porque esse dinheiro que existe é um dinheiro que existe, mas que busca uma remuneração. E essa remuneração, a depender da condição do país, do projeto, do setor, ela é uma remuneração que varia e pode não ser uma remuneração baixa. Então, o que a gente está dizendo é que, a depender, quanto mais risco, mais retorno. E essa conta precisa fechar. Então, a gente lá no BNDES, nós atuamos com vários instrumentos. Então, o BNDES ele possui instrumentos tanto de origem não reembolsável, que aí entra na veia ali, bancando aquilo que é muito inovador e que o risco ainda é extremamente elevado. Recursos de crédito, que aí tudo isso que a gente conversou de mecanismos de de-risking, como é que você faz com que um projeto que está sujeito a tantas incertezas, ele possa ser financiado por um instrumento que tem um limitador de retorno, um instrumento de renda fixa. E o mecanismo de equity. Não à toa, o BNDES está fortalecendo muito a sua atuação em equity. Não sei se todos puderam acompanhar, a gente lançou recentemente uma chamada de 5 bilhões para investir em fundos voltados para a transformação ecológica e reforma de biomas florestais. Preservação e recuperação de florestas, economias relacionadas à floresta. E isso é um investimento direto no risco, participando junto com as empresas, com os investidores, nesse tipo de ação. O BNDES, poucas pessoas acho que sabem, o BNDES ele é o maior financiador de energias renováveis do mundo. E isso não foi à toa. Nós encontramos uma disposição de um banco de desenvolvimento em entrar no risco dessas operações no passado e um ambiente favorável a que essas operações gerassem retorno, que foi até comentado aqui já nesse evento, que foi o ambiente da crise do petróleo lá atrás, na década de 70. Então, essa união, e a Luana falou muito bem aqui, você precisa que o mercado ele se conforme de forma a viabilizar modelos de negócio que são modelos mais sustentáveis, que são os modelos das novas economias. E aí, quando a Luana fala de precificar a natureza, é porque essa é uma forma de você conformar esse mercado para ele recepcionar esses modelos de novas economias. Então, toda a discussão de taxação de carbono, o que a Europa está fazendo, por exemplo, com o sistema de fronteira, isso é algo que a gente vai ter que discutir, acho que com mais celeridade aqui dentro. Porque qual é o desafio que eu encontro enquanto financiador? A empresa chega com um projeto de um fertilizante verde. E aí ele vai ter um custo de produção um pouco mais elevado do que o fertilizante importado, que é produzido com utilização de carvão, sabe-se lá onde. E que entra. Como é que a gente equaliza isso para fazer sentido aquele investimento e eu ter segurança em financiar? Precisa discutir isso o mais rápido possível. Ou a gente não vai fazer esse movimento. Eu acho que muitas das vezes a gente ainda está tentando, por conta das nossas vantagens comparativas, que são enormes, a gente está tentando que elas isoladamente deem conta de cobrir essa diferença. Mas eu diria que se a gente continuar com essa visão, a gente vai ficar talvez com 1/5 ou 1/4 do que a gente poderia fazer. Acho que eu termino aqui. Muito legal, Pedro. Isso, ou seja, a gente tem que quebrar a inércia, né, Pedro? Tem uma inércia do business as usual, né, como se chama, né, no negócio convencional, que precisa de ser quebrada. E acho que, mais uma vez, acho que o BNDES tem um papel importante, como houve no passado, né, com muitas das nossas transições econômicas no Brasil, o BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica, os instrumentos financeiros públicos foram fundamentais nesse processo de turnaround, né, de virada. Eu vou aproveitar esse gancho do Pedro, Tatiana, e te chamar para essa conversa. Tatiana Botelho, ela é Senior Advisor do IES, do Instituto Internacional de Sustentabilidade, fundadora do Instituto Guaí Ventures. Tatiana é fundadora do Instituto, né, e tem mais de 25 anos de experiência em sustentabilidade e finanças de impacto.
atua no desenvolvimento de mecanismos de blended finance que unem filantropia, capital público e investimento privado para impulsionar a inovação e regeneração natural. Eu queria também pegar a sua visão geral, Tatiana, com toda a sua experiência, e você teve experiência em, vamos dizer assim, tipos de dinheiros diferentes, né? Eu acho que isso te coloca numa posição especial aqui no nosso painel. Eu queria te ouvir um pouco como é que a gente faz estudo da escala, ganhar potência. Obrigada, André. Boa tarde a todos. Obrigada aqui pelo convite de estar com vocês. Eu queria começar falando um pouco da evolução que a gente já teve, que eu acho que a gente esquece, né? A gente está sempre, né, querendo mais, mas quando eu comecei a trabalhar com essa parte de bioeconomia na Climate and Land Use Alliance, mais ou menos 2017, eu conversei com o Laranja e ele tinha... eu fui perguntar para ele, né, para onde que a gente tinha que olhar, e ele estava numa fase muito frustrada. Ele falou, não tem. Eu acabei de fechar meu fundo, a única coisa que eu consegui investir é em peixe, galinha, não tem negócio de escala na Amazônia, esquece. Então, e hoje em dia, estou vendo aqui, né, a Joana aqui na frente da Manioca, que está com um super negócio. Acabei de participar de um Investor Day da Fundação CERT, que tinha empresa de nanocelulose, outra que faz plástico de mandioca. Então, tudo isso foi uma construção ao longo desses últimos 5 a 7 anos, com instrumentos muito baseados, né, você estava falando de de-risking, da filantropia fazendo esse de-risking, como o da AMAIS, da Fundação CERT, e outros N instrumentos que conseguiram começar a fundar o que é a base dessa bioeconomia que a gente fala hoje, e começou a trazer outros players, né, como o Sebrae, o Senai, e né, começaram a enxergar. Para hoje a gente está com o BNDES, né, com 5 bilhões querendo investir nessa bioeconomia. Então, obviamente, já tivemos uns passos enormes e já estamos prontos para uma segunda etapa, eu acho. E aí eu acho que essa segunda etapa faltam 2 coisas. Um maior diálogo desses instrumentos todos que foram criados para a gente entender o que a gente precisa fazer para preparar essas empresas para essa etapa do BNDES. Acho que às vezes essa ponte ainda não está sendo muito bem feita. E eu acho que para essa ponte ser melhor feita, a gente precisa de ter melhores informações. Que a Luana estava fazendo do de-risking. Antigamente a gente não tinha uma empresa de restauração. Hoje em dia a gente tem várias. Então a gente já consegue mostrar histórico e começar a mostrar qual é o real risco. Quando tudo isso começou, o risco era estimado, com várias premissas, não tinham dados muito concretos. Hoje em dia a gente já tem dados concretos das empresas de bioeconomia com um histórico já de alguns anos que a gente pode usar e melhorar essa compilação de dados para informar esses investidores dessa próxima etapa. Legal, Tatiana. Corrobora. Espera aí que eu estou desmontado. Corrobora muito do que os demais aqui colocaram também. Quer dizer, tem dinheiro, a gente tem que trabalhar os incentivos, trabalhar os mecanismos, trabalhar, enfim, ferramentas que façam esse recurso realmente chegar na ponta. Obrigado pelo painel. Eu queria só convidar aqui a audiência, temos ali um QR Code, tá na tela. Quem quiser fazer perguntas, eu estou vendo aqui que meu tablet não tem nenhuma pergunta. Então, para eu não ficar deprimido e achar que é a única mesa que não tem pergunta, façam perguntas aqui para os painelistas, para a gente poder dinamizar aqui o nosso painel. Então, é só usar o QR Code, fazer perguntas, chega aqui para mim, eu faço para os panelistas. Se puder indicar para quem, se for o caso de uma pergunta mais específica, né, para a Tatiana, para o Pedro Paulo, para a Luana, para o Francisco, tá? Eu vou voltar contigo, Chiquito. Pode chamar de Chiquito, né? Eu acho que todo mundo te conhece por Chiquito. Eu te conheço há 30 anos, então não tem como eu te chamar de outra coisa que não seja Chiquito. Chiquito, de novo, é um economista dos mais experientes da Amazônia. E eu queria usar exatamente essa característica, Chiquito, sua, como amazônida, tá? Como uma pessoa que está na área, está na região, estuda a região há décadas. E muitos desses investimentos a gente sabe que, enfim, né, mexendo os pauzinhos, trabalhando os incentivos, o investimento acaba indo. A pergunta que eu queria te fazer é mais do ponto de vista de
Será que isso pode ser justo com a região? Deixa eu botar um pouco de fundamento nisso aqui. A Amazônia já foi objeto de várias levas de investimento. Eu estou falando aqui desde os anos 50, 60, né, os planos plurianuais que investiam, construir infraestrutura e colocava incentivos para, enfim, grandes projetos de mineração. Quer dizer, a Amazônia já sofreu muitos desses investimentos, mais recentemente em energia. Nós tivemos a experiência de Belo Monte. E muitas vezes esses empreendimentos eles geram lá um determinado impacto local, tiram um recurso natural e pouco fica para a região. Como é que a gente sai desse modelo, digamos assim, de extrair a riqueza da Amazônia? Aqui eu falo de madeira, eu falo de minério, eu falo de, enfim, serviços ambientais, né? A gente esquece sempre de falar do agronegócio brasileiro, que é tão importante, mas esse agronegócio só existe porque tem a Amazônia para poder irrigar o agronegócio. Então, só para lembrar aqui que a Amazônia tem múltiplas funções que às vezes a gente não considera na equação de desenvolvimento do país. Portanto, como a Luana fala, não precifica, não remunera e aí acaba se destruindo. Então, mais uma vez, a pergunta que eu queria que você explorasse um pouco, ou o ponto que eu queria que você explorasse um pouco, Chiquito, seria essa visão de como é que a gente faz um modelo para a região, que traga de verdade oportunidades para a região, que gere empregos verdes na região, que promova o desenvolvimento com base no conhecimento, né, pegando aqui o gancho da Chay mais cedo, quer dizer, naquilo que a gente já sabe, que as populações tradicionais, que o Amazônida sabe o que fazer. Como é que a gente investe na Amazônia dos Amazônidas? Muito obrigado pela questão, realmente. Eu vou ter que me alongar talvez um pouquinho mais, porque eu acho que estou olhando o painel, acho que a gente tem tempo. Oh, pelo amor de Deus. Eu vou colocar a questão de modo mais genérico, também aí sim, né, o ato de professor, né, estabelecer os conceitos e as teorias, mas enfim, colocar num plano mais geral. E vou usar uma noção que todos aqui prezamos e orienta hoje em dia, né, as nossas reflexões em geral. Não é que é essa noção de sustentabilidade como uma interação de uma tríade de características de crescimento, né? Um crescimento que, ao mesmo tempo, tem eficiência econômica, produtividade crescente, que os economistas gostam de pensar, tenha respeito pela natureza, não a destrua, e, ao final, seja equânime em relação à distribuição dos seus resultados. Aqui situamos a questão da Amazônia, mas situamos também a questão entre classes, entre estruturas, povos, não é? Que estão integrados não como elementos, digamos assim, idênticos e homogêneos ao sistemão, como os indígenas, né? Mas estão integrados. Então, enfim, todo esse conjunto, né, heterogêneo de elementos, ao final, saia de um processo econômico, como esse que está das novas economias, não em posição melhorada ou o mais próximo possível de uma situação econômica. Essa é a questão, em termos regionais e em termos sociais. Pois bem, então, eu vou direto a uma questão-chave. Uma grande indagação que se faz em relação a esse movimento, né, de organização desse financiamento verde, porque isso está em movimento, se está procurando modos, né, de criar arranjos institucionais compatíveis, né, o de-risking como chave, alcançar a escala, né, ter os ganhos, etc. Não é? Se está buscando os arranjos adequados para dar resposta a isso. A grande questão que eu falava no início, é a mesma coisa, estou repetindo o meu mote inicial. Quando você dá resposta, ou seja, encontra as margens adequadas, a partir de contratos adequados, a partir de lógica de partilhamento de risco, enfim, com o Estado e outras formas de capital, né, de controle das riquezas sociais. Não é? No momento que você faz isso, você finda enviesando, de algum modo, o seu resultado. Para, por exemplo, aí eu vou situar em cima de um desses 3 elementos da tríade, da chave,
você consegue resolver o problema econômico, você paga, etc., né, as fontes, etc. Isso pode ter um nível de eficiência razoável. Você faz com isso processos que ou restauram, ou recapacitam, ou não impactam a natureza, mas, ao final, você tem um resultado iníquo, seja em relação às regiões, ou seja, às sociedades que estão em certas regiões, seja em relação à sociedade em geral, a certos componentes dela, né? Essa iniquidade. O que a gente assiste hoje é porque esses arranjos estão aí, né? Agora mesmo, estamos todos refletindo em elementos teóricos que possam. Mas, na verdade, o que você tem é, claro, essas reflexões mais conceituais e a prática dos agentes tentando coisas. O que você tem hoje posto, não é, como operação desses processos, já indicam, não é, uma tensão muito forte nessa direção da iniquidade novamente, não é, como no passado, em várias outras situações. Então, vou passar rapidamente em cima dos mais conhecidos, digamos assim. Se você toma... Aí vamos pegar por inteiro, né, aquela programação em torno do Ecoinvest Brasil. Né? Então, restauração é a chave de tudo, afinal, isso está orientando, inclusive, essa grande ação de restauração que o BNDES tem uma liderança na execução e no movimento. E, portanto, é uma coisa que está desembaraçando, então, está destravando, é um momento de destravar, a partir de uma engenharia, de um blended financing, claro, né? Nesse caso, o Estado, tirando o risco, né? Entra como um componente-chave, garantindo margens, o ganho fixo que ele falava, né? Então, essa garantia é dada pelo Estado, então, o fundo público, que dá bababá, a filantropia entra ali como, né, indicando possibilidades e tal, mas essa que é a engenharia. E, bom, aí a aplicação qual é? Vamos fazer... desculpa. Sorry. Pois bem. Então, onde essas aplicações vão ser feitas? Regeneração significa em cima de áreas degradadas. As áreas degradadas no Brasil, né, foram feitas a partir da estrutura fundiária do país, dentro dela. Então, que é a estrutura fundiária a mais desigual do mundo inteiro. Né? Ou seja, tem uma desigualdade de fundo histórica, mas presente e que cresce. Né? Gigantesca. Na Amazônia ampliou, ao invés de reduzir. Todo mundo pensava que a Amazônia ia reduzir o índice de Gini brasileiro. Não, elevou em pontos importantes. E essa estrutura fundiária que usa a terra que ela dispõe de maneira predatória, cria as áreas degradadas que vão ser restauradas. A restauração vai seguir exatamente a distribuição, aquela distribuição da estrutura fundiária. Ou seja, ao final, assim, a estrutura fundiária, como falei, dá um Gini de 0,8, né? A estrutura de terras degradadas, que é a base de operação, né, do grande programa, vai ser exatamente a mesma, né, usando a mesma distribuição da estrutura fundiária. O resultado, assim, em termos matemáticos, já fiz 1,7%. 1,7% dos usuários vão dispor em torno de 60% dos recursos. Então, você tem aí uma reconcentração, uma recapacitação econômica, né, das formas concentradas de controle da riqueza e da produção do país, como parte inerente de um programa ambiental que destravou. Agora temos, né, a engenharia que garante o de-risking, que garante isso e aquilo, e atua nesse plano da desigualdade, aprofundando a desigualdade. Se você vai para o outro exercício bastante conhecido, que aí esse é um modelo de financiamento estritamente privado, da Mombac, por exemplo, que já tem várias outras seguindo, a visão apresentada estamos aqui apenas no mercado de carbono, o resto aqui é um subproduto engenhoso e brilhante, né,
de usar a natureza e o crescimento da natureza como captador de carbono e bababá, grande máquina. Mas, no fundo, isso é também uma operação fundiária. Então, a Mombac compra já as estruturas concentradas, então propriedades de 3 mil hectares degradada, ela compra, junta com mais 30 de propriedades degradadas e fica com 300 mil hectares degradados. Recupera, bababá, aí tem, não é, o ganho. Mas, ao final, a estrutura fundiária reconcentrou, aumentou, quer dizer, vai fazer a proeza de aumentar a concentração fundiária. Bom, então, então é uma outra forma de financiamento nesse quadro, que também está desembaraçada, ou pode, né, se tornar bastante desembaraçada, e alcançar essas escalas que todo mundo fala, e alcançando as escalas, agora temos escala, agora resolvemos a escala, você aprofunda um problema grave do nosso desenvolvimento em geral. Pois bem, então, como sair disso? Claro, aí vem o mecanismo de captação de recursos, criação de florestas, regeneração, sistemas agroflorestais. Isso é brilhante, isso é fundamental, é importante. Agora, isso tem que vir acompanhado de outras coisas. Aí vem como fazer aquilo, criar empregos verdes locais, capacidades locais. Sim, devemos fazer uma coisa, né? E aí blended financing pode ser, né, uma chave, mas talvez ser muito mais um blend, uma composição em que o Estado tenha mais papel do que o investimento privado, no sentido de garantir um processo de mudança estrutural profunda que acompanhe esses movimentos. Então, que venha com o sistema agroflorestal, não é, uma desconcentração da propriedade. A área degradada, assim como a Mombac está fazendo, poderá ser comprada, o Estado pode comprar, e repõe para um processo de regeneração com bases camponesas, de produção familiar, de pequenas unidades, fazendo sistemas agroflorestais que estão aos milhares em experimento hoje na Amazônia, com resultados muito interessantes nessas bases familiares, camponesas. Então, fazer uma espécie de reforma agroflorestal. É uma reforma fundiária agroflorestal. Aí sim, aí você pode, com o mecanismo da regeneração, esse está sendo pensado na estrutura botânica, o mecanismo da regeneração ambientalmente chave, né, se transformar ao mesmo tempo no mecanismo de reestruturação das bases como a sociedade funciona. E aí, nesses termos, ter a noção do desenvolvimento sustentável ou a esperança de desenvolvimento sustentável posta de fato. Obrigado, Chiquito. Muito bom. Não é só o dinheiro, né? A forma que se usa, colocar o incentivo no lugar certo, né? Olhar os 3 pilares da sustentabilidade de forma consoante. Eu acho que tudo isso é importante e acho que isso faz a gente pensar que não é simplesmente, enfim, deslocar o incentivo. A gente tem que deslocar o incentivo dentro de um planejamento. O que a gente quer de país? Como é que a gente quer realmente a Amazônia? Acho que está faltando planejamento de longo prazo. Está faltando, eu acho que até um pouco... Eu vou pegar esse gancho aqui, viu, Tatiana? Eu queria passar para você. Eu vou pular aqui um pouquinho a Luana e o Pedro para te provocar, porque você tem essa experiência com múltiplos, né, de novo, diferentes dinheiros, né? O papel da filantropia, como é que ela alavanca o blended finance, qual é o papel do recurso eventualmente multilateral, com o público, com o privado. Como é que a gente, então, cuida para que esse investimento seja bem feito e, como, né, você preconizou anteriormente, como é que a gente faz isso gerar uma escala, mas que seja uma escala tanto bem estruturada do ponto de vista da lógica do capital, mas também da lógica do próprio projeto. Como é que a gente faz bons projetos ganharem escala? Essa é a minha pergunta. Pergunta de $1 milhão, né? Gostaria de saber muito a resposta dessa pergunta. Eu acho que a gente, às vezes, tem que dar um passo atrás, porque as condições, elas têm que, não é só, assim, tudo tem que estar pronto.
quando a gente conseguiu começar a desenvolver a bioeconomia e o laranja não conseguiu anteriormente, é porque as condições não estavam lá. Então, não é só o capital tá pronto, né? É como o desenvolvimento de uma tecnologia. Quando eu comecei a minha carreira, trabalhava numa consultoria chamada Arthur D. Little, que era tipo um management consulting. Eu me lembro que isso foi há muito tempo atrás. A gente estava num congresso e se falava muito de que um dia você vai pagar tudo pelo seu celular. E aquilo dali me parecia uma realidade impossível, porque o celular era uma porcaria, né? Tudo. Então, tudo assim, para a gente conseguir pagar as coisas pelo celular, a gente teve que melhorar a qualidade da internet, melhorar a bateria do celular, melhorar o painel. Então, muitas coisas tiveram que estar no lugar para que isso acontecesse. E aí também eu acho que muitas coisas ainda precisam estar se encaixando para que a gente consiga dar essa escala que o Chiquinho estava falando. A restauração, ela realmente, assim, é difícil para mim criticar um setor que eu já acho que é maravilhoso, porque ele já está fazendo coisas que a gente achava que era impossível fazer. Então, assim, é um salto incrível que a gente consiga ter empresas como a Mombac fazendo restauração e ganhando dinheiro plantando árvore ao invés de plantar soja, tá? Que era a outra, né, dicotomia que a gente tinha na Amazônia. Então, não estou fazendo uma crítica, mas a gente precisou dar esse passo para a gente conseguir dar o próximo. Entendeu? Eu acho que existe, infelizmente, a gente não consegue, né, como o Beto fala de leapfrog, né, de pular milhões de etapas. A gente gostaria, mas eu entendo que o modelo de restauração que a gente tem hoje não é perfeito, ele tem zilhões de defeitos, mas ele foi um primeiro passo muito importante. Então, agora a gente não pode depender 100% de renda do carbono para a restauração. O carbono é muito limitado. Ele não olha conexão entre os biomas, não olha a biodiversidade, não olha a questão fundiária, não olha a parte social. Aí fica o modelo da restauração hoje, ele tem problemas assim, até para além do que o Chiquinho falou, da questão das sementes, da cadeia produtiva, que ainda não é bem remunerada. Então, a gente tem muitos problemas dentro dessa cadeia para resolver, e acho que a gente está, assim, pelo menos já estão mapeados, e eu acho que aos poucos a gente está buscando resolver isso. Falta, para a questão das sementes, por exemplo, falta toda uma infraestrutura legal para dar um subsídio melhor para os coletores de semente, que é a base na cadeia da restauração e quem fica com menos recurso atualmente. Então, eu acho que é isso. Acho que a gente tem que identificar muito bem quais são as problemáticas, quais são os próximos passos que precisa dar. E aí o Ix está aqui, eu vi que a Thaís está aqui, tem o Nature Investment Lab, que está olhando, que tem várias frentes, então está olhando para a questão, e a gente já teve grandes avanços. Hoje o Pronaf, esse ano, o Pronaf reconheceu viveiros como uma linha de financiamento. Isso não tinha, o viveiro não era considerado uma atividade elegível para o Pronaf. E é um dos grandes gargalos para o restauro, exatamente muda, né? Mudas e sementes. Porque a gente precisa de diversidade. Então, só tentando responder um pouco a sua pergunta, o que a gente precisa? A gente precisa mapear melhor os problemas e ter ações como essa do NIL, onde a gente coletivamente trabalha para resolver e pensar em melhores modelos, e melhorando esse modelo. A gente nunca pode estar satisfeito com o status quo. A gente acho que essa que a Tassai falou no começo, essa inquietação, ela é boa, mas a gente também tem que reconhecer que já estamos avançando, que já é um avanço, que já é incrível a gente ter grandes empresas fazendo restauração em escala. Agora, como é que a gente olha para a paisagem, como é que a gente dá o próximo passo, como é que a gente olha para a questão fundiária, como é que a gente resolve a cadeia da semente. Muito, muito legal, viu? Isso me dá um gancho para provocar você de novo, Pedro. Vou te provocar também, Luana, não se preocupe, vai chegar. Mas o Pedro,
A Tatiana falou enfim, necessidade aí de você correr um pouco de risco, de, enfim, repensar essa questão do risco. Você tocou na questão risco também. O BNDES, por óbvio, né, você até mencionou, já tem produtos financeiros, tem inclusive criado mecanismos para a restauração florestal. E eu quero explorar um pouco esse específico, Pedro, porque para muita gente restauração florestal não é um negócio, tá? Então a pessoa, isso é coisa para filantropia, isso é coisa para ONG fazer, isso é coisa para, enfim, prefeituras fazerem lá para arborização urbana. E o que nós estamos vendo aqui, eu gostei muito da forma que você coloca, Tatiana, ou seja, a restauração ela passa a ser parte da solução, ela é um negócio em si. Ok, o carbono não vai financiar ela inteira, eu concordo com você, mas há outros serviços ambientais associados. Eu acho que o desafio maior nessa nova lógica econômica que a gente vai ter que entrar, senão a gente colapsa o planeta, tá? E aí há várias dimensões dessa lógica, dentre elas o fato de que a gente vai ter que produzir. O fato concreto é o seguinte, é muito simples, nós vamos ter que produzir mais alimento para mais pessoas em menos área. E por quê? Porque a gente precisa de mais serviços ambientais que estão ficando cada vez menos disponíveis para o sistema produtivo, por exemplo, da agricultura. Eu estou focando aqui na agricultura, mas isso serve para geração de energia hidráulica, isso serve para abastecimento de água para cidades, ou seja, países tropicais e regiões como é o nosso país, pressupõem enfim, essa boa relação com a natureza. De novo, eu mencionei aqui antes, com relação ao comentário do Chiquito, que a gente é no Brasil enfim, um grande produtor de alimentos. E por que a gente é um grande produtor de alimentos? Porque a Amazônia irriga de graça, entre muitas aspas, o nosso agronegócio, a nossa região central. 90% da agricultura brasileira não é irrigada. Então, dentro desse contexto, Pedro, o que eu queria te provocar é, bom, você já mencionou um pouco, mas eu queria ir um pouco mais a fundo. Quais mecanismos que hoje o BNDES tem para entrar nessa agenda? Que perspectivas que tem de criação de novas ferramentas? Tem de-risking funds sendo pensados, tem, enfim, FIAGROS, tem, enfim, investimentos em equity que você comentou. A gente ainda sabe, vamos sendo bem realistas, quer dizer, a maior parte do investimento hoje ainda vai para o mainstream, tá? Então, eu li outro dia que parece que 20% ou 30% do recurso do mundo, que tudo que é investido no mundo ainda vai para a economia fóssil. Tá? E no momento em que a gente está precisando entortar essa curva das emissões para baixo. Como é que a gente faz essa massa do mainstream começar a olhar as oportunidades que tem nessa área verde, na área de sustentabilidade e tudo mais? E o que o BNDES especificamente está construindo em termos de produtos, ou que produtos financeiros que estão pensados aí para atender essa demanda? Ou olhar essa oportunidade? Perfeito, André. Acho que eu vou tentar aproveitar, né, muito do que foi falado aqui pelos meus colegas também. E a Tatiana colocou, acho que brilhantemente, a questão do timing, né? Timing, quando você vai fazer, porque a gente está falando aqui de inovação, no fim das contas, né? Uma inovação, várias inovações relacionadas às novas economias. E se você não tem o timing, essa inovação realmente ela não tem como florescer. E o que o BNDES tem feito é, de fato, colocar todo o seu arsenal direcionado para essas novas economias. Né? Então, um olhar tanto de apoio a projetos relacionados a não só a recuperação, mas o manejo adequado, né, e geração de renda através do manejo adequado das florestas, para ir além do que só o crédito do carbono, é um exemplo disso. E os movimentos de mobilização que a gente tem feito. Né? Então, aqui, a gente precisa que várias coisas avancem em conjunto. Para que essas várias coisas avancem em conjunto, você precisa de vários atores mobilizados. Né? E é por isso que a gente tem adotado diversas ferramentas que são chamando o mercado. Quando o BNDES ele lança o fundo que eu mencionei aqui, depois eu vou falar na sequência de outros mecanismos, a gente vai para o mercado e diz, eu invisto até X milhões ou bilhões nessa determinada tese. Então se mobilizem, me apresentem as melhores propostas, me apresentem até onde vocês já foram e como vocês pretendem avançar com esse recurso que eu vou investir junto de vocês. Então essa é uma grande mobilização. Quando a gente lança uma chamada pública direcionada também para financiamento a biocombustíveis, a gente está falando, por exemplo, para quem está investindo em fóssil, olha que tem uma oportunidade aqui e o BNDES vai dispor os seus melhores instrumentos para você migrar e fazer aqui uma planta de SAF, né, de combustível sustentável de aviação e também de navegação. Nós lançamos no ano passado uma chamada que retornou um potencial de investimento no Brasil
de 160 bilhões de reais para combustível sustentável de aviação e de navegação. E projetos muito bem qualificados, né? Então, o mercado recebendo uma provocação do BNDES e se mobilizando, construindo soluções, apresentando projetos para avançar num segmento dessa nova economia. Além dessa iniciativa, nós também fizemos uma provocação em relação à transformação de minerais para a transição energética. E aí, mais um resultado surpreendente, 85 bilhões em investimento, em potencial de investimento de projetos de minerais para a transição energética, necessariamente vinculados a etapas de transformação no Brasil. Então, isso demonstra o quanto que esse movimento de direcionar os esforços para os setores relacionados às novas economias, ele de fato tem mobilizado os agentes econômicos, tem mobilizado as indústrias para atuar nisso. E aí vem o desafio seguinte, que é o que você também pontuou, que é como é que a gente faz com que esses modelos de negócio de fato saiam do papel diante de tantas incertezas, né? Além da transição fóssil para novas economias sustentáveis, você tem uma disputa hoje comercial em nível global que também a gente não sabe para onde caminha, né? E com tanta incerteza, como é que você não fica parado e continua agindo e dando os próximos passos, né? Então, acho que esse é um desafio que envolve todos os agentes e a gente vai precisar continuar construindo mecanismos, né? E eu vou mencionar alguns mais aqui. O BNDES ele é secretário da plataforma de investimentos em transformação ecológica do governo brasileiro. É uma plataforma que tem um comitê, uma governança de diversos ministérios. E o BNDES ele tem feito um esforço muito grande, não só de recepcionar esses projetos, que é a sua missão, né, enquanto secretário da plataforma, mas também de assumir para si cada um daqueles desafios, né, porque todos aqueles projetos que estão ali são projetos que dependem de uma mobilização de capital, são projetos em novas áreas, né, da economia, que são muito desafiadores. E o BNDES está tomando para si cada desafio e com equipes dedicadas a entender quais são os problemas, né? Mapear exatamente o que nesse contexto aqui destravaria o investimento e estudando as potenciais soluções. Tá? Então, eu acho que o Ecoinvest, que foi mencionado aqui, ele traz também uma série de inovações super interessantes, né? Algumas ainda em desenvolvimento. Foi mencionado aqui já o Blended Finance, pode ser um Blended Finance tradicional, onde o banco ele vai misturar ali recurso próprio com recurso de dívida a custo baixo para oferecer um produto com menor custo na ponta. Eles também inovaram em algo que o BNDES já fazia, que era trabalhar com fundos de crédito com participação em cota subordinada. Então você pega um capital de mais baixo custo e trabalha numa cota ali para equalizar a remuneração para o investidor. E estão em desenvolvimento mecanismos também para assumir, por exemplo, quando eles falam do risco cambial, né, que você possa fazer contratos, por exemplo, de diferenças, que são coisas que outros países já estão utilizando, né? A Inglaterra ela colocou de pé uma empresa que é dedicada a fazer contratos para a promoção de energia renovável, na qual ela assume a diferença de preço entre o preço que aquela energia renovável consegue ofertar no grid e o que seria o preço de mercado. Então, ela assume quando dá uma diferença negativa e também recebe quando esse valor está acima do topo da banda que ela definiu. Tá? Então, isso é algo que também são mecanismos que a gente precisa pensar e explorar. E o Ecoinvest, em relação a câmbio, ele se propõe a fazer algo muito parecido, que quem sabe a gente não vai conseguir eventualmente avançar para outros tipos de risco. O risco de commodity é um deles, né? Quando a gente fala de aço verde, fertilizante verde, de material crítico para a transição energética, a gente está falando de produtos sujeitos à flutuação de mercado e a gente vai precisar desse tipo de mecanismo, né? Recentemente eu fiz uma provocação, uma grande trading, se eles já estavam assinando contratos de longo prazo, assumindo banda de preço. E a resposta que eu tive é que está em estudo, eles estão muito inclinados,
tem muita gente pedindo e que talvez falte um. E aí eu provoquei algum incentivo, você acha que destrava, ajuda? Não, sempre ajuda. Né? Então, quem sabe a gente não consegue avançar nisso também e com outra, né, como mais um mecanismo a ajudar que esses projetos avancem. E eu vou tomar só mais alguns minutinhos, porque eu achei a provocação sua, Francisco, assim, sensacional. E eu acho que a mineração, ela traz alguns exemplos. Infelizmente, esses exemplos que eu vou citar ainda são de fora, mas eu tenho a esperança que vão ser daqui do Brasil em algum momento. Eu fiquei muito surpreso quando eu tive a oportunidade de ouvir uma parlamentar de uma região de povos tradicionais do Canadá apresentando um case de mineração conjunta com populações tradicionais nessa comunidade. Ela é originária dessa comunidade e ela indicando todo o esforço que foi feito para envolvimento da comunidade local. Não só para a formação de mão de obra, esse projeto ele teve que aguardar formação de mão de obra, porque tinha uma meta de alcançar em torno de 60% ou 70% de mão de obra local. Então ele foi desenvolvendo ao passo que a mão de obra ia sendo capacitada. E ao mesmo tempo, algo que ocorre no Canadá, e nós infelizmente ainda não temos as bases para fazer isso aqui, as populações tradicionais elas são proprietárias de muitos dos serviços que são prestados a esses projetos. Então a linha de transmissão, quem operava, o proprietário, era a comunidade tradicional. Então não é só aquela renda de salário, é uma renda de prestador de serviço, também variável, se apropriando como um todo na mesma posição dos acionistas que estão investindo ali na atividade industrial em si, nesse caso a atividade de mineração. Fora a participação destes também como acionistas, porque o mercado lá é um mercado que traz para a população comum essa cultura de investir nesses projetos e nessas empresas. Então, aí o que eu trago mais um ponto, eu acho que a democratização do mercado de capitais brasileiro, que é algo que, infelizmente, sofre muito por conta do nosso custo de capital aqui interno no país, mas essa democratização ela tem que ser entendida também com um papel relevante aqui na questão da distribuição das rendas, nesse movimento de transição que a gente tem feito. E uma das grandes metas do BNDES é a dinamização do mercado de capitais brasileiro, a democratização do mercado de capitais brasileiro. Por isso que a gente olha tanto para esses mecanismos via mercado de capitais. O nosso investimento em fundos, por exemplo, ele sempre demanda, das propostas que são apresentadas, um olhar para a saída do investidor via mercado de capitais. Como é que isso ajuda o nosso mercado de capitais a crescer, a se desenvolver? Show de bola, Pedro. Muito obrigado. Isso mostra claramente o papel de um banco como o BNDES, não só na disponibilização de recursos financeiros, mas na indução. Quer dizer, o que você está falando é isso. O BNDES mostra caminho, abre, corre um pouco mais de risco, talvez, para depois trazer o investimento mainstream junto. E eu acho que esse papel sempre foi, desde que o BNDES foi criado, ele tem tido esse papel. Obrigado, Pedro, por nos trazer. Eu queria voltar para a Amazônia, Lu, e queria te ouvir um pouco, porque eu sei que você tem trabalhado, a Nature Finance, tem trabalhado junto com o consórcio dos estados amazônicos, o consórcio que é um colegiado dos 9 governadores e congrega os 9 estados da Amazônica num locus único, para poder estar pensando a região de forma coerente. Eu sei que você tem atuado junto com o consórcio nessa ideia de construir valor para o capital natural. Quer dizer, como é que você, de fato, eu sonho sempre com aquele dia, Lu, eu acordo todo dia pensando, hoje vai ser um dia em que a floresta em pé vai valer mais do que deitada. Então eu queria escutar um pouco como é que está sendo esse trabalho e quem sabe um dia eu acordo não só com um sonho, mas com essa realidade começando a acontecer. Obrigada. Bom, esse projeto dialoga muito com, obviamente, tudo que foi conversado. Tá melhor? Bom, eu estava comentando que esse projeto ele dialoga muito com tudo que foi falado aqui, porque o professor, na verdade, ele está resolvendo o problema do Brasil, Porque não é só para problemas de projetos de bioeconomia ou soluções baseadas na natureza, é a gestão do uso do território, A coalizão começou com isso, Como que a gente conserva e produz
há muitos anos atrás e tantas outras iniciativas também. Então, é um desafio que a gente tem de países ricos em natureza, de como que a gente usa esse capital natural e acho que de como a gente mensura a riqueza, né, no mundo. Por que um país do norte global rico em tecnologia é muito mais rico do que um país que tem capital natural, né? Porque a gente não tem ainda a precificação dessa natureza. A partir do momento que todos começam a notar a dependência dessa natureza para o seu negócio, pode ser que o Brasil fique um país mais rico ainda, né? Não só bonito e rico por natureza, mas rico efetivamente em termos de PIB ou o que quer que seja, né? Butão criou a felicidade interna bruta. Tem que falar mais baixo? Talvez a gente tenha que criar a natureza interna bruta, não sei. É para falar? Ah, tá bom. Bom, então esse projeto que a gente está com o consórcio Amazônia Legal é para criar uma política, eu estou quase sussurrando, para criar uma política comum para valoração de serviços ecossistêmicos do tipo de suporte. Então tem diversos tipos de serviços ecossistêmicos, a gente está falando de suporte em unidades de conservação de proteção integral. O que são essas áreas de UCs de proteção integral? São UCs onde não é possível ter atividades econômicas. São unidades de conservação onde você tem a natureza mais prístina, assim, a mais intacta. É aquela vegetação, aquela biodiversidade, aquela paisagem mais intacta e que gera uma série de serviços ecossistêmicos, não só para os estados amazônicos e diversos setores dependentes de serviços ecossistêmicos, mas para o mundo, como o André falou, né, um agronegócio, rios voadores, eles voam do Brasil até todos os lugares do mundo. Então, a gente está criando essa política comum entre esses 9 estados para que eles consigam ser remunerados por esses serviços ecossistêmicos por meio da emissão desses créditos de biodiversidade e ancorados nessa política nacional de pagamento por serviços ambientais, porque a gente sabe que não dá para criar do nada uma política nova, então a gente já tem PSA, que a gente ancora esse projeto do ponto de vista jurídico, e a nossa ideia é que a partir do momento que os estados são remunerados pela manutenção dessas UCs, eles vão conseguir usar esses recursos adicionais para outras políticas fiscais de desenvolvimento. Então, investimento em infraestrutura, em saneamento, enfim, diversas outras atividades. E é claro que a gente tem uma série de critérios para fazer essa valoração. Então, do ponto de vista técnico, né, do critério para a geração desse crédito de biodiversidade. A gente está falando em critérios de elegibilidade, que é ser uma UC de proteção integral. Isso é condição sine qua non. Então, a gente não está falando, por exemplo, de uma UC de uso sustentável. O outro critério é ser uma unidade de conservação que tenha remanescentes estáveis desde 1985. Então, de acordo com MAP Biomas e uma série de referências. O outro critério é que tenha uma, pelo menos, moderada efetividade de gestão de acordo com a plataforma SANGE. Então, como que a gestão dessa UC está sendo dada? E é exatamente isso que acontece. Das 60 UCs de proteção integral dos estados amazônicos, são somente 27 que são elegíveis de acordo com esses critérios, porque algumas não têm uma boa efetividade de gestão, muito provavelmente porque o Estado não está aportando o recurso, o capital financeiro necessário para fazer essa gestão de uma forma minimamente, moderadamente efetiva, no caso. E o outro critério que a gente está usando é de conectividade, utilizando a plataforma Proticom. Então, quanto mais conectadas essas UCs estão, melhores e maiores são esses tipos de serviços ecossistêmicos de suporte que elas estão prestando. E, por fim, um outro critério que a gente utiliza, que não é de elegibilidade, mas que é de adicionalidade, é se existem espécies de fauna ameaçada naquele local. E a gente está estruturando isso via um FDIC, onde os estados vão poder colocar esses direitos de créditos de biodiversidade, então esses direitos creditórios, e vão ser remunerados a partir deste fundo. A gente, no momento, vai lançar na COP esse estudo de viabilidade financeira, jurídica e técnica, né, explicando toda a viabilidade desse estudo. Ele passa por uma segunda fase, que é justamente de modelagem de uma unidade de conservação específica. Tem 6 que estão aí no páreo para serem decididas pelos estados da Amazônia.
E como é uma política comum, a unidade de conservação que vai ser eleita é uma unidade que tem que ser decidida pelo consórcio, como coletivo. E são unidades que têm de pelo menos entre 50 mil a 100 mil hectares. Então, uma área que a gente quer pilotar e, com isso, mostrar que é possível a gente fazer a valoração do capital natural dentro daqueles estados que possuem este capital natural. E uma questão que é inédita desse projeto é que ele é liderado pelos secretários de Fazenda dos estados. Foram eles que nos procuraram, não são os secretários de Meio Ambiente, nem de Planejamento. Eles falaram, olha aqui, Nature Finance e pessoal que está envolvido nisso, a gente não quer nenhum custo. Vocês estão falando que a gente tem que proteger, que a gente tem que conservar. E está difícil. Para proteger, para conservar, não tem ninguém pagando por isso. A população também pede por desenvolvimento, infraestrutura, educação, tecnologia, tudo que todo mundo quer, não é? Então, a gente precisa de algum tipo de incentivo. Pensem aí numa proposta, numa inovação financeira, onde vocês possam me remunerar por aquilo que está intacto e mantido. Aí a gente falou, beleza. Foram 6 meses de conversa, de investigação. O consórcio em si nem tinha mapeado quais são as UCs de proteção integral. A gente olhou o C por o C, no detalhe, quais eram elegíveis, passaram por diversos filtros, chegamos em 27 UCs elegíveis, dentro desses critérios que a gente estabeleceu. Amazônia Legal. Uhum. Estaduais. Aí a gente falou, bom, se a gente quer fazer um piloto que mostre um resultado no curto prazo, a gente vai ter que eliminar apenas para o piloto terras indígenas, porque o processo é muito longo. Né? A gente teria que checar uma série de questões fundiárias. Então, a gente extinguiu simplesmente para fins de piloto as terras indígenas, para a gente conseguir pilotar num período curto e ver se isso vai dar certo. E a gente está super confiante de que vai dar certo. E aí a gente chegou em 6. Só que não somos nós que vamos decidir. A gente falou, consórcio, entrem num acordo, porque agora os estados estão, obviamente, disputando entre si, porque um outro critério que a gente colocou foi, vocês precisam dedicar a equipe, vocês precisam se comprometer para fazer esse projeto acontecer, porque ele tem que ser uma demonstração para o mundo e para os financiadores de que isso funciona, para a gente poder dar escala. Porque esse piloto, ainda que não seja super pequeno, porque são 50 mil, 100 mil hectares, é uma coisa grande, a gente está falando de algum tipo de dinheiro, como você gosta de falar, é algo que a gente consegue demonstrar como um proof point. Mas a gente quer que isso seja escalado para todos os estados. E como a gente está usando uma fórmula paramétrica, a gente consegue mudar os indicadores também de acordo com a necessidade para outros pilotos. Então, dentro deste piloto, deste projeto de agora, a gente tem essas categorias, esses critérios, porque no nosso entendimento, para uma política comum e para uma valoração dessa biodiversidade, porque a gente não está, embora a gente esteja ancorado no PSA, esteja chamando de crédito de biodiversidade, a gente está falando, na verdade, de um crédito de uma UC de proteção integral. É isso. Eu brinco, né, internamente, já está virando público isso, eu falo, eu estou gerando o crédito que é o crédito do creme de la creme. Eu não estou gerando um crédito de uma biodiversidade da paisagem como um todo, de um remanescente intacto, de 1985. Eu não seria elegível porque nasci em 86. Então, assim, é algo extremamente intacto. Então, a gente criou esses critérios, foram comparados com várias metodologias nacionais e internacionais, para a gente também ter diálogo com os investidores, e a gente vai lançar esse projeto no consórcio no dia 12, lá no pavilhão do CAL. Então, é isso. E... Muito legal. Legal, né? Desculpa, vai ser lançado que dia e aonde? Vai ser lançado... Calma, no dia 12 de novembro durante a COP, no pavilhão do consórcio, na Zona Azul, 1h45. 1h40, olha, puxa vida. Com os governadores assinando e tudo mais, então não perca. Apareçam lá, é isso aí. O CAL é o Consórcio da Amazônia Legal. Consórcio da Amazônia Vou Legal. ter um CAL com COL, uma confusão. O secretário executivo está ali na mesa do lado, que é o Marcelo Brito. Se a gente falar bobagem do consórcio dele, ele vem aqui e briga com a gente. Gente, aconteceu uma pequena tragédia aqui. Estava com um monte de perguntas divertidíssimas aqui para fazer para vocês. De repente, puf, elas sumiram.
Então eu estou aqui numa situação complicada de como é que eu vou esticar. A colega está tentando desvencilhar ali. Mas eu vou tentar me lembrar de algumas dessas perguntas. Tinham várias perguntas sobre restauração florestal. Eu queria voltar nesse tema. Tá? Eu queria escutar um pouco você, Chiquito. Queria também te ouvir de novo, Luana. Obviamente, vocês dois aí da ponta, Pedro e Tatiana, porque tem essa... Eu não vou chamar de panaceia, mas tem uma onda agora, tá? Tem uma onda que está pegando sobre restauração florestal. Não é só no Brasil, não. Acho que mundialmente está se falando na questão de restauro. Traz vários benefícios, gera emprego e renda, enfim, tem potencial de sequestrar carbono, pode reconectar fragmentos de floresta. Tem uma série de benefícios, mas tem o benefício lato sensu, tá? Que é a gente organizar os serviços ambientais de um país como o Brasil, ou de um outro país tropical qualquer. E o que eu quero dizer com isso? Em muitos lugares da região amazônica, mais uma vez na Bacia do Congo, na Indonésia, a gente passou do limite, gente, tá? O tipping point, né? Nós já passamos do limite. O que significa isso? Eu não vou entrar em tecnicalidades aqui, mas passar do limite é a gente chegar numa situação em que a natureza sozinha não consegue se recuperar. Ela precisa de uma intervenção humana para poder se recuperar, tá? Tem vários tipping points, um deles é a savanização. Para a gente evitar esse processo, você tem que recompor floresta. Tá? Isso de um lado, do ponto de vista do arranjo de serviços ambientais. Por outro lado, um país como o Brasil, volto a dizer, dependente de recursos naturais, dependente de chuva e de estabilidade de chuva, para poder fazer suas exportações, seu agro, né, sua produção de alimentos, sua geração de energia, isso para nós é uma questão quase mandatária. Né? Nós temos que fazer essa questão. Mas não faz. Né? Nossa NDC, elaborada há 10 anos atrás, mais de 10 anos, né, 11 anos atrás, tá? Falava em 12 milhões de hectares de restauro. Eu nunca consegui achar alguém que saiba onde é que nós estamos nesses 12 milhões, e olha que eu trabalho com essa área há muito tempo. Mas o fato concreto é que, para NDC, a gente tem que restaurar 12 milhões, o IPAM fez uma estimativa na Amazônia Legal e Cerrado, mais Matopiba, se a gente quiser, para cumprir o Código Florestal, tá? Só para cumprir o Código Florestal, nós estamos falando de quase 20 milhões de hectares que tem que ser restaurado. Então, a gente tem algumas dezenas de milhões de hectares que vão ter que ser restaurados. Isso tudo precisa de uma lógica econômica por trás. Tá? Tem sempre o paralelo da China. Né? A China fez dezenas de milhões de hectares. Hoje a China tem o dobro da cobertura vegetal que ela tinha há 30 anos atrás. Isso foi um esforço enorme, mas eu acho que não são comparáveis. Brasil e China, a condição de trabalho lá é muito diferente, a disponibilidade de mão de obra, né? Por óbvio, o tamanho de uma população daquela é muito maior do que a nossa, mas feito esse preâmbulo aqui, eu queria ir daqui para lá de novo, Chiquito, e te provocar nesse sentido. Como é que a gente pode fazer ou induzir uma boa restauração florestal? Aquela restauração florestal que seria realmente justa, que crie-se um novo modelo de negócio, que esse modelo de negócio dê retorno para os investidores também. Tá? A gente quer que o investidor seja incentivado, estimulado, mas a gente quer também que o serviço ambiental seja maximizado, que o bom emprego e a boa oportunidade de trabalho aconteça. A provocação aqui é restauração florestal, recompor a natureza. Chiquito, queria a tua visão. Novamente, olhando ali, que são 18 minutos que faltam, eu me ancoraria, primeiro, numa rápida discussão sobre algumas armadilhas que a gente está o tempo inteiro caindo, que viram quase que contradição, né, na lógica de equacionar as coisas. Sobre essa história da restauração. A restauração entra na ideia geral, não é, de reabilitação de algo que foi destruído. Quando você situa, né, que é mais ou menos o que, em geral, a discussão tem feito, mas a política pública está indo muito nessa direção. Quando você reduz o problema todo à reconstituição, transição energética, reconstituição florestal, etc., etc., você esquece as formas de existência social, as economias, etc., etc., que, por suposto, não fizeram essa destruição, portanto, não tem regeneração. Não é a transição energética que está em jogo. O que você estava falando é muito isso. O que está em jogo não é transição, é como o que está preservado, o que é pristine, o que, por natureza, né, por gênese, presta o serviço que você está perseguindo ter na regeneração, está lá. Isso fica fora da visão. Então, aí é por isso que eu tratei como contradição.
Então, você está falando em política ambiental o tempo inteiro para a dinâmica destrutiva e não tem nada para a preservativa, por natureza, aquela que está de gênese preservada. Bom, então, pensar política, aí, bom, vou voltar e rapidamente, né? Insistir naquela... pensar isso como trajetória tecnológica, eu gostei como... As coisas aqui são todas inovação, inclusive pensar o preservado, inclusive pensar o tradicional é uma inovação nesse sentido. Pois bem, então, acho que se teria que apostar numa grande trajetória tecnológica que a gente, no meu grupo, a gente trabalha com esses conceitos, que a gente situa na seguinte noção: a trajetória tecnológica que tem no bioma amazônico e nos outros, por suposto, a mesma coisa, sua referência de existência, ou como, né, já uma base material instalada, então você tem toda uma economia que a gente quantifica ela em tudo, faz suas cadeias, faz matriz disso um produto, etc., que atua no manejo da floresta tal como ela existe, na materialidade tal como, né, está posta, maneja e tal, para garantir dali, resultados que permitam, né, a reprodução do conjunto. E você tem uma outra variante tecnológica de reconstituição. O sistema... Aí, bom, em geral, essa se quiser, trajetória funciona em bases camponesas, no sentido de serem estruturas familiares. Você, de um lado, tem os chamados agricultores, né, preservadores ligados à floresta, né, as populações ribeirinhas, etc., etc. E, de outro lado, tem populações que reconstituem estruturas botânicas que procuram imitar, né, ela referida ao bioma, porque é uma referência cognitiva, né, porque ela se inspira, o processo de organização da estrutura botânica e de vida em geral, se inspira na floresta e produz um outro trajeto, digamos assim, reconstitutivo. E aí você tem essas duas variantes compondo uma grande trajetória, que essa sim traz capacidade endógena, traz poder redistributivo, estabelece, digamos assim, formas dinâmicas até, né, porque essa reconstitutiva ela cria uma dinâmica que expande, pode expandir o bioma, ao invés de restringi-lo, e estabelecer nisso um grande projeto de desenvolvimento para valer em longo prazo, com capacidade estruturante eterna. Ok. Esse é meu. Obrigado, Chiquito. As perguntas voltaram, olha que maravilha. E a gente está, acho que não ficou tão ruim, porque várias perguntas aqui dizem respeito a restauro. Então, antes de passar para você, Luna, fazendo a sequência, eu vou ler algumas aqui para ajudar até vocês me ajudarem na situação das respostas. Vamos lá. A pergunta: a completa restauração florestal realmente é possível? Primeira pergunta. Outra que diz respeito à restauração também. Acho que essa tem a ver. Como as inovações financeiras podem ajudar a transformar a economia da Amazônia sem aumentar o desmatamento? Né? Por suposto, restauro está inserido. Pergunta sobre planejamento de longo prazo. Talvez essa, Pedro, você possa explorar. Quer dizer, uma visão mais de longo prazo. E o BNDES, por definição, por natureza, tem essa visão de longo prazo também no financiamento. Outra pergunta sobre restauro. Esses recursos para restauração consideram pessoas e cidades como investimentos em saneamento, segurança pública, exemplo, contra garimpo ilegal e urbanização? Então, acho que a ponte aí entre campo e cidade seria interessante de explorar, até porque, é triste dizer, mas muitas das capitais da Amazônia são as piores naquela relação arborização urbana habitante, né? Então, por incrível que pareça, né? Belém, inclusive, é uma das piores, apesar dali do centro ter muitas mangueiras, mas a periferia de Belém quase não tem arborização. Então, eu queria explorar um pouco essa questão, o papel do financiamento verde e por aí vai. Então, se vocês puderem, talvez, abordar alguns desses pontos, eu agradeço. Luana, contigo. E aí, talvez, gente, já fazer um comentário final para a gente encerrar a mesa. Estou vendo que as outras já estão se encerrando. A gente tem 12 minutos. Então, falar sobre restauro, atender as perguntas e fazer o comentário final, em 2 minutos. Bom, vou pegar, então, a parte da área urbana. Tem uma relacionada a isso, né? Um dos projetos que a gente tem atualmente é de créditos de biodiversidade em áreas urbanas.
A ideia é começar esse projeto. A gente tem um já iniciado no Rio de Janeiro, onde a gente identificou as melhores espécies de flora, né, para aquela região específica, aqueles parques que estão no Rio de Janeiro, e a gente conseguiu demonstrar novamente que se você consegue plantar a espécie correta e adequada, você reduz naquela região em 3 graus, 4 graus. Dependendo da situação, 7 graus. É um absurdo, eu fiquei também chocada, mas assim, é possível. Só que isso é caro. Precisa de uma tecnologia, porque ainda é inicial. No futuro próximo, eu acho que essa tecnologia vai ficar muito mais barata. Mas esse é um piloto que a gente está executando no Rio de Janeiro também, com o Jardim Botânico e outros atores, com a Nature and People Foundation, que detém essa tecnologia. E é algo que a gente quer fazer agora em Manaus. Justamente porque Manaus está no meio da floresta amazônica e é uma cidade com pouquíssimas árvores. Então, a gente gostaria de ter iniciado esse projeto já antes mesmo da COP, e agora a gente acha que o apetite está sendo alimentado por conta do momento de COP, e isso vai acontecer, creio que a partir do começo do ano que vem. Então, esse é um exemplo de como a gente consegue fazer a valoração dessa natureza em áreas urbanas. E comentários finais, até para o conhecimento de todos. O Brasil, além de tudo que o Pedro comentou, né, da BIP, da plataforma, o Brasil tem sido visto como um grande protagonista da bioeconomia globalmente. E a COP vai ser uma grande oportunidade para a gente mostrar isso na prática. E que a gente tem desafios, mas a gente não tem que contar isso para todo mundo e para o pessoal lá fora, porque não existe nenhum país no mundo que tenha algo melhor estruturado do que nós. Então a gente tem que estar otimista e mostrar que a gente tem os meios de fazer. Então, assim, a roupa suja a gente lava em casa, entendeu? A gente tem como mostrar que a bioeconomia é um modelo possível para diversos países ricos em natureza. Não é possível para países que não têm natureza nenhuma. Então, eis a questão. E são eles que vão nos financiar. Então, esse é um ponto. E uma outra coisa muito legal que o Brasil lançou no G20, que foi a iniciativa do G20 em bioeconomia, ela vai ser continuada agora com o que o Brasil vai lançar na COP também, que é o Bioeconomy Challenge, que é justamente uma iniciativa para inserir a bioeconomia no sistema multilateral, que vai ter 4 finalidades. Definir quais são as métricas para essa bioeconomia globalmente, quais são os mecanismos e os instrumentos financeiros para ela ser operacionalizada, quais são os desenvolvimentos de mercados que devem ser executados para que isso ocorra e como que a sociobioeconomia entra nisso. A Nature Finance ela foi convidada para ser a secretária executiva dessa iniciativa. Estamos lançando agora na COP também. E é uma iniciativa que todos podem participar. Então, o formulário também para essa participação está aberta. E é global. Então, só para mostrar assim, o Brasil está fazendo muita coisa em bioeconomia. E a gente tem que ficar feliz também e reconhecer esse nosso papel. É verdade, Lu. Eu acho que a gente tem que fazer Belém dar certo, tem que fazer Belém inspirar a gente, né, Chiquito? É isso aí, eu concordo com você. Lava, como é que é? Roupa suja a gente lava em casa e tal. Pedro, entrou uma pergunta perfeita para você aqui, para você fazer seu comentário final, que é a seguinte: quais inovações o BNDES está implementando na Amazônia para restaurá-la? Acho que aí te dá o gancho. Vamos lá. Eu acho que a Luana trouxe aqui um exemplo brilhante de inovação e que eu tenho certeza que a gente vai poder explorar também e tentar costurar alguma coisa nesse sentido. O banco ele tem avançado muito também numa agenda que eu não falei aqui de concessões florestais. Né? Então, trazendo os agentes privados para apresentarem modelos de negócio para florestas. Né? Então, isso é recente, né? Iniciou, se eu não me engano... Desculpa pegar o gancho, bem como a Luana fala, só dá para fazer isso em país que tem natureza, né, Pedro? Então, Exato. Os caras acabou com tudo, vai fazer concessão do quê, né? Boa. Exato, é bastante recente e eu queria puxar um gancho aqui, eu vou aproveitar essa pergunta. A gente tem já há muito tempo que o BNDES ele é um gestor do Fundo Amazônia, né? Isso hoje está integrado a uma visão do BNDES Florestas. Eu acho que quem quiser conhecer bem todas as ações do BNDES em florestas, a gente pode acessar. Hoje a gente tem um hot site que é uma frente dedicada só a florestas, que é o BNDES Florestas, que está integrando isso também a esses modelos de financiamento a negócios, empreendimentos que conseguem pagar ali um crédito, por exemplo. Né? Então isso hoje está tudo integrado, essa visão do equity, do não reembolsável
do Fundo Amazônia com o crédito para esses empreendimentos. Tá? Então, na área florestal é isso. E eu queria destacar também, e aí pegando aqui, a Luana falou muito, né, da bioeconomia. Mas a gente tem que reconhecer que nem tudo é bioeconomia. Né? Então, o que a gente está usando aqui, muita coisa é bio, muita coisa não é. E essa integração dos setores que não são é uma parte fundamental da equação. E aqui a gente está num evento que ele foi provocado pela mineração, né? Essa excelente provocação do IBRAM fazer esse evento, e a mineração ela nos dá um exemplo bastante importante, né? Que é a preservação que ocorre ali na região de Carajás. Né? Eu não sei quantos já tiveram a oportunidade de ver a imagem, que é uma imagem triste, mas que demonstra o quanto os setores que não são bioeconomia também podem cooperar para essa preservação, que é o quanto que a Floresta Nacional de Carajás ela ficou praticamente isolada, enquanto todo o entorno, infelizmente, ele foi sofrendo com o desmatamento, e com a proteção da mineração, a floresta ela ficou de pé e mantendo ali os seus serviços. Né? A atividade de mineração, talvez ela dê um exemplo para muitas outras, porque ela trabalha com essa obrigatoriedade, porque isso é constitucional, de recuperar a área que ela usa, desde muitos anos. Né? A nossa Constituição é de 88. E tem trazido cada vez mais exemplos. Isso tem se intensificado. Né? Então, eu vou dar só pincelar aqui rapidamente algo que a gente avançou muito recentemente nesse olhar, que é como que um projeto mineral ele precisa se comportar em relação ao meio ambiente e em relação à sociedade que está ali no seu entorno. Né? Então, recentemente, a gente atualizou o nosso regulamento socioambiental para a mineração. Isso tem tudo a ver com responsabilidade. A responsabilidade desses setores que não são da bioeconomia, e esse olhar para a população local e para os impactos e para a mitigação e preservação da melhor maneira possível, ele está muito forte, muito presente, e a gente vai precisar disso. Quando você fala da infraestrutura, a gente vai conhecer ainda essas coisas, assim, o quanto que a renda da bioeconomia vai ser suficiente para prover essa infraestrutura. A gente vai precisar de setores que são intensivos em geração de renda e que conseguem compensar o pouco que impactam para apoiar essa infraestrutura? Eu suspeito que sim, a gente vai continuar precisando deles. Então, é essa integração que vai prover a renda para um modelo de desenvolvimento abrangente, né? Que olhe para todas as vertentes, saneamento, saúde, educação, enfim. Legal, Pedro, muito bom. Não, me faz lembrar até, antes de te passar, Tati, o bode na sala, o elefante na sala da Amazônia é a pecuária. Então, eu acho que vai um pouco nessa linha, quer dizer, tem estimativa, assim, por baixo, tem 4 milhões de pessoas na Amazônia que dependem da pecuária como sua principal fonte de renda. Isso não vai ser mudado de uma hora para outra. Então, o desafio está em fazer, sim, bioeconomia, eu concordo contigo, talvez aí esteja o futuro, mas o presente é a gente tentar melhorar um pouco essa pecuária, e aí tem que olhar com um certo olhar específico. Eu agradeço você ter trazido esse ponto, Pedro. Tatiana, suas considerações finais para a gente fechar o painel. Uma das perguntas era se a restauração completa é possível. Acho que uma restauração ela é mensurada por muitos e muitos indicadores, tanto os ambientais, de biodiversidade, de solo. Eu diria que, atualmente, 90% sim, você consegue fazer uma restauração completa, mas ainda falta um pouquinho. Agora, o principal gargalo atualmente, né, um dos principais gargalos atualmente da restauração, é que a restauração ainda é um negócio que só vale a pena em terrenos planos, porque não consegue ainda ter tecnologia para terrenos mais íngremes, então compete diretamente com outros usos. A restauração ainda é uma indústria muito artesanal, então mesmo em larga escala você tem 30% de perdas, o que é inaceitável, seria inaceitável em qualquer outro setor. Imagina na mineração, se você perdesse 30% do minério. Então, eu queria... E 30% é para um bom restauro, tá? Porque tem uns que perdem 70%. Exatamente. Então, eu queria deixar aqui, no meu fechamento, falar sobre um projeto que a gente está fazendo no IES, que vai ser lançado na COP, na Casa da Restauração,
que é uma casa que é o anfitrião, é o IES, apoiada pela Itaúsa, que está aqui o Marcelo, eu vi, e o Arapiaú. E a gente vai lançar um projeto que é o maior projeto laboratório de P&D ao vivo, com grande escala, 5.000 hectares, para a gente repensar e trabalhar nas tecnologias da restauração e repensar tudo da restauração, desde do envolvimento das comunidades, porque a restauração ecológica, né, você planta e supostamente todo mundo fica fora. Então a gente tem que repensar esse modelo também, até onde que a intervenção das outras pessoas também são bons. Então repensar o modelo de financiamento, repensar as tecnologias, repensar onde que planta. E aí eu encerro aqui, te deixo 1 minuto aí para você fechar a mesa. Perfeito, olha que mesa perfeita. Não vou nem usar esse minuto, gente, porque seria um desaforo da minha parte tentar sintetizar um painel tão rico, mas assim, os takeaways aqui, as principais mensagens, gente, é o seguinte: tem dinheiro. Esse dinheiro tem que ser viabilizado, ele tem que se atentar para as pessoas, ele tem que olhar as oportunidades que existem, talvez tenha que induzir uma nova economia e muitas coisas. Eu acho que esse foi um painel, né, pegando aqui a expressão da Chay mais cedo, é um painel que traz esperança, porque, por um lado, existe recurso e coisas já estão sendo feitas. Então, vamos ampliar, vamos criar mais condições, vamos fazer off-take, vamos, né, tornar os fundos e mecanismos do BNDES mais efetivos e os planos todos que acontecem, Luana, eficazes para que a gente promova esse desenvolvimento. Eu saio daqui com um pouquinho mais de esperança. Obrigado, gente. Obrigado mesmo.